Só de tradição e nobreza são feitas grandes marcas, nomes respeitados no mundo. Genuinamente brasileira, premiada pela ONU e praticamente desconhecida do grande público, a Beraca conquistou mercado em 40 países com ingredientes que saem da Amazônia de maneira sustentável. E está agora no Mundo S.A. Imagine 3 irmãos sem experiência que herdam, de repente, uma empresa do setor químico que não andava lá muito organizada. E ainda por cima, no fim da década de 70, no momento em que o Brasil dependia da importação de petróleo e o preço internacional estava nas alturas. O que fazer? Sentar e chorar? Não era uma opção. O repórter Rui Gonçalves foi conhecer de perto a história feita de apostas e riscos que a Beraca construiu. Na imensidão amazônica, uma luta pela exploração das riquezas locais. Uma queda de braço entre quem acredita no potencial da floresta em pé e aqueles que só veem lucro na derrubada das árvores. Troncos gigantes de madeira têm seu valor. Mas a biodiversidade vale muito. A Beraca inverteu a ordem das coisas. Veio de São Paulo para a Amazônia. Estimulou o extrativismo ao invés da agricultura. Defendeu a preservação e possibilitou que a população local se organizasse enquanto cuida e explora a floresta. Quanto melhor eu trabalho a minha fonte de produto, melhor é o meu produto na ponta. Então, se eu receber o produto muito bem trabalhado, as moléculas estarão lá muito boas para eu poder fornecer, certo? Agora, existe um outro ponto, que é a questão da sustentabilidade. Hoje é inadmissível uma empresa que quer chegar onde a gente quer chegar, trabalhar sem o conceito todo sustentável, sem uma relação justa, sem um trabalho que seja confiável também aos olhos dos meus clientes. Nós então fazemos contato com as comunidades e começamos uma relação, não é apenas uma compra pontual de produto, mas é o início de uma relação para perdurar muitos anos em que nosso papel é gerar receita, porque nós vamos precisar de produto, mas existe um aprendizado com eles também. Isso inclui entender que a indústria mundial dá valor aos produtos amazônicos orgânicos certificados, coisa que ninguém por aqui sabia. Unindo forças, a Beraca estimulou a criação de cooperativas. Hoje já são 40 comunidades parceiras. Açaí, cupuaçu, murumuru. Estas e tantas outras frutas e castanhas de nomes indígenas significam o sustento de muita gente. O ano passado a gente vendeu 30 toneladas, né, de farinha de buriti, uma faixa de umas 10 toneladas de outra amêndoa variado, e essa é a quantidade da nossa produção anual. A faixa de por ano, 150, 160 mil reais. Seu José vive em Bragança, município paraense com pouco mais de 100 mil habitantes. É presidente de uma das cooperativas criadas para retirar da mata aquilo que a indústria de cosméticos passou a valorizar. A fábrica que processa esta matéria-prima 100% amazônica fica a 200 quilômetros dali, em Ananindeua, cidade vizinha da capital Belém. É a mais recente unidade de uma empresa genuinamente brasileira que se tornou fornecedora respeitada das maiores marcas mundiais quando o assunto é beleza e cuidado pessoal. Na realidade, trazer a tecnologia para junto da matéria-prima traz uma série de benefícios. Primeiro, os seus rendimentos melhoram, você tem menos perda, você trabalha muito mais rápido os seus materiais. Você concentra a tecnologia num lugar que não tinha, você melhora o nível de qualidade da mão de obra no local de trabalho. Você reduz os seus preços, porque você tem menos perda, você tem uma qualidade melhor. Enfim, o somatório de ganhos é extraordinário para o processo como um todo. Trabalhar desse jeito na Amazônia era o sonho da juventude de Ulisses.
Eu entrei na faculdade de engenharia e meu pai me deu uma viagem de presente, que era um cruzeiro que saía de Santos e ia até Manaus e voltava, 15 dias para vir, 15 dias para voltar. E foi meu primeiro contato com a Amazônia e eu fiquei encantado em ver a riqueza que existe aqui nessa região e pensei comigo, um dia ainda vou trabalhar com essa região. Um dia que demorou a chegar. Primeiro, Ulisses desbravou um outro mercado ainda em expansão, o de tratamento de água. Quando o pai morreu inesperadamente, ele assumiu com o irmão Marco Antônio a Beraca, que no fim da década de 70 era empresa de distribuição de cloro. A indústria química ainda é a principal fonte de receita do grupo, mas uma nova divisão criada anos depois mostrou o caminho para a diversificação do negócio. Lá em 89, o Brasil era um país extremamente fechado, né? Surgiu pela Fiesp uma viagem ao exterior e fomos à Espanha, à Suíça, Itália, com um grupo de empresários, né? E o casal que esteve à frente desta missão empresarial brasileira logo se tornou, quando voltamos ao Brasil, presidente da Câmara do Comércio Brasil-México, que estava se formando. Neste meio tempo, alguém me procurou aqui no Brasil para contar sobre a jojoba. Acabaram perguntando, escuta, então vamos plantar? Eu falei, olha, eu não sei plantar. Eu sei, minha empresa é comercial e industrial. Você não quer que eu venda aqui no Brasil? Ele falou, boa ideia, eu não tenho um distribuidor no Brasil. E assim, logo em seguida havia uma feira cosmética, que era no AMB. Nós já apresentamos o óleo de jojoba ali, na raça, porque pouco sabíamos sobre o assunto, pegamos informações técnicas. E a nossa surpresa, havia um buraco no mercado para produtos, óleos vegetais de qualidade. Em 5 anos eu estava vendendo manteiga de murumuru para L'Oréal na França. Uau! Ou óleo de andiroba para Yves Rocher na França, ou para os Estados Unidos, e coisas que ninguém tinha feito, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar dessas matérias-primas. Matéria-prima que muitos brasileiros também desconhecem. Este coco é o murumuru. Da castanha se extrai um óleo que vira manteiga. Ingrediente nobre na fabricação de hidratantes e condicionadores. A gente ainda exporta mais do que vende no Brasil. O mercado internacional ele foi o primeiro mercado para nós porque na época o Brasil não valorizava tanto os recursos que tinha. A gente está sentado aí na maior biodiversidade do mundo, um potencial enorme para diferentes moléculas, diferentes valores olfativos, né, cheiros para perfumes, mas o consumidor brasileiro ainda está começando a entender que o Brasil tem muito valor, né, e isso é reconhecido pelos próprios gringos. A Amazônia transformou a Beraca. De uma dúzia de plantas nativas brasileiras, a empresa criou uma linha com mais de 100 produtos, que chega hoje a 40 países. E trouxe faturamento, no ano passado, de quase 120 milhões de reais. Se o consumidor quer encontrar a gente, busque por marcas que trabalham e promovem produtos que são aí de origem brasileira, né, que a gente trabalhou aí diversas moléculas, diversos subprodutos e ingredientes para as indústrias aí de beleza, perfume. Geralmente a gente tenta trabalhar toda a cadeia, inclusive na parte de não deixar resíduos. Então, por exemplo, o açaí é um exemplo que a gente pode dar de que a gente trabalha uma polpa e uma semente. Dessa polpa a gente prensa e tem um óleo. Desse resíduo a gente consegue um esfoliante, um extrato ou uma molécula mais isolada. E da semente a gente também trabalha fibra, trabalha um esfoliante e outros subprodutos, né? Beleza não é o único pilar da Beraca. O conceito da valorização da sustentabilidade, de pessoas e da natureza também foi adotado em outras divisões da empresa, como saúde e nutrição animal. Os prêmios são o reconhecimento que a filosofia adotada pelo presidente está no caminho certo. E eles vieram da ONU, do governo alemão, da rede de TV britânica BBC e do governo brasileiro. Para não correr o risco de ficar para trás, a Beraca investe pesado em pesquisa, quase 4% do que fatura, muito acima da média das empresas brasileiras. A Beraca já pensa na próxima transição. A terceira geração da família vem sendo preparada desde a adolescência para assumir a presidência. Com a marca divina no nome, bênção não vai faltar. Este é o significado em hebraico da palavra Beraca.